Volta aqui para o nosso estúdio. Bom, até o momento, apesar de questionarem a legalidade sobre a forma como o material vazado pelo Intercept Brasil foi levantado, nem o ex-juiz Sérgio Moro, nem o Ministério Público Federal negaram totalmente o conteúdo do que foi divulgado. Sendo assim, se tudo for fato, a justiça está corrompida? O que a gente pode dizer? Vamos começar com o Silvio Luiz? Bom, partindo das denúncias que até agora foram feitas, denúncias não, revelações, né? Sim. O que se pode verificar, se realmente elas corresponderem a uma realidade, e não há nada até agora que desminta isso, o que você verifica é que um dos pilares, se não dois pilares fundamentais da justiça, deixaram de ser aplicados no caso, né? O primeiro deles é a imparcialidade. Sim. Então é bom que se diga, e eu sempre digo isso, na relação processual, não é? Se identificam três atores importantes, né? A acusação, no caso o Ministério Público, que tem essa função institucional relevante, o réu, que é acusado, mas que tem também uma série de garantias, inclusive a garantia a um processo justo, não é? E o juiz. E o juiz se apresenta nessa relação como o que a gente chama de um ator desinteressado, isto é, o resultado do processo para o magistrado é um indiferente jurídico. Se o réu vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado, isso para ele é absolutamente irrelevante. Inclusive, para reforçar essa imparcialidade do juiz, é que vem o outro pilar importante, que é a independência. E essa independência tem que ser, inclusive, em relação à opinião pública e à opinião publicada. Isto é, ainda que exista uma legítima pressão dos meios de comunicação ou mesmo dos movimentos sociais, o juiz não pode e não deve se intimidar com isso. Por isso que a Constituição o torna absolutamente independente para que ele seja absolutamente imparcial. O que nós assistimos aí até agora é uma quebra dessa imparcialidade, na medida em que o magistrado passa a discutir com o órgão de acusação estratégias para obter o resultado que seria a condenação daqueles que foram eventualmente citados no processo. E na sua opinião, a partir dessas mensagens, isso fica bastante claro? Veja, não há, na minha opinião, lendo as mensagens, sim, não há nenhuma dúvida no sentido de que o magistrado aderiu, vamos dizer assim, à tese da acusação. E que a acusação encontra no magistrado alguém que está ao seu lado no sentido de obter o que seria esperado, que a acusação espera, que seria a condenação dos réus que estão relacionados àquele processo. Porque os procuradores chegaram a dizer, não, mas isso é normal ter esse tipo de bate-papo entre procurador e juiz. Isso não é normal. Não, isso na verdade é anormal e é proibido. Sim. O que há é a possibilidade de você receber a parte no seu gabinete, tanto o advogado como o Ministério Público, para que ele apresente o seu pedido por escrito e oralmente. Sim. Mas o que o magistrado faz? Ele escuta e não adianta nada. Ele diz, tá bom, doutor. O limite é esse. O limite é esse. Eu vou apreciar, o senhor Sim. aguarde. Agora, estabelecer estratégias, trocar conversas, não é? Isso é absolutamente irregular. Tanto é irregular que já tem previsão legal. Quando isso acontece, qual é o resultado? É a nulidade do processo. De todos os processos analisados por esse juiz? Ou só dos que se referentes de todos os processos analisados pelo juiz em relação àquelas partes pelas quais se verificou a quebra do dever de imparcialidade. Então, veja, qual vai ser a extensão disso? Se vai atingir ao processo A, B ou C ou a todos os processos? Eu não sei, vai depender também de qual é a extensão da revelação do material que eventualmente esse meio de comunicação tenha. Claro. Agora, em relação ao processo específico que já foi veiculado, do meu ponto de vista, a saída normal, pela normalidade
institucional e democrática é simplesmente se anular o processo desde a primeira intervenção do magistrado que quebrou seu dever de imparcialidade e, portanto, esses processos voltam ao seu estado anterior. Né? Agora, Laimer, do ponto de vista ético, porque se construiu no imaginário popular essa figura de herói em relação a Sérgio Moro. E agora, com tudo isso vindo à tona, uma parcela da sociedade acredita e começa a questionar quem é essa figura e daí, portanto, do ponto de vista ético, como fica, qual o impacto ético de discussão na sociedade nesse momento? Porque também existe essa parcela da população, inclusive a bancada evangélica disse hoje que vai defender Moro até as últimas consequências, até os últimos passos. Enfim, como que fica a discussão ética nesse momento? Olha, eu acho que o que aconteceu, a grande surpresa, do meu ponto de vista, foi a revelação dessas conversas e desse conluio, vamos chamar assim, né? Porque é um conluio, né? Do juiz com os procuradores. Não é que a gente não soubesse quem acompanhava o caso na sua evolução, não é que a gente não soubesse que isso acontecia. Inclusive porque a defesa do Lula manifestou desde o princípio, cada vez de modo rigorosíssimo e muito profissional, cada vez que havia um deslize, ela assinalava esse deslize. E foi justamente no acúmulo de deslizes que foi possível até levar o caso para a ONU e começar a ter outros desdobramentos fora do Brasil. Por que começou a ter desdobramento fora do Brasil? Porque começou a se sentir também, inclusive na própria defesa, que dentro do Brasil as instâncias superiores que poderiam coibir, que sabiam desses abusos e que poderiam coibir esses abusos, não o fizeram, passaram a mão na cabeça do Moro. Ontem, por exemplo, tinha um artigo que eu achei interessantíssimo do Jânio de Freitas, em que ele chamava a atenção para a corresponsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do STF, do Superior Tribunal de Justiça, da mídia. Então, houve uma espécie, houve mesmo, a gente pode dizer, eu acho que já há condições de dizer, que houve uma conspiração que se desdobrou em diversas etapas. Sim. O que não se contava era com a revelação dessa conspiração. E aí, quando ela aparece, eu acho que o problema que o Altamiro estava levantando é você tem que desqualificar isso que é incontornável. Sim. Né? A questão que está na mesa é incontornável. Por que isso aconteceu? Aí eu acho que é uma questão de discutir também, mas é incontornável e é por isso que é preciso desqualificar, né? Porque do ponto de vista, me parece, eu acho que gostaria de saber com o professor, do ponto de vista, eu acho que jurídico, é incontornável, não tem como... Não é? Duas coisas, acho que respondendo pelo final. Do ponto de vista jurídico, inclusive até dizer... existe a solução institucional. Do ponto de vista jurídico, está previsto desde sempre a nulidade do processo. Sim. E é uma coisa automática? Como que funciona? Não, é uma coisa que deve ser provocada, não é? Sim. E foi dito aqui, a defesa, no caso do ex-presidente, sempre provocou, sempre questionou isso, não é? E então agora isso já chegou nas instâncias, foi recusado, mas aí eu queria até dizer por que foi recusado. Vamos voltar um pouco ao que foi divulgado agora na última reportagem do Intercept. No interrogatório, o presidente faz essa objeção ao juiz. Diz, olha, o senhor está sendo parcial por conta da empresa. E ele faz um discurso dizendo, não, eu sou imparcial, eu vou julgar o senhor de acordo com as provas. Quem acusa é o Ministério Público. Então, vejam, os tribunais superiores, eles tinham, apesar das manifestações da defesa, das observações que foram feitas dizendo que certos comportamentos já seriam indicativos da quebra do dever de imparcialidade, eles ainda estavam acreditando, vamos dizer assim, na palavra e no valor da palavra desse magistrado. Sim. E que o que acontece? O que a reportagem mostrou? Que, na verdade, ele falou aquilo para o presidente no interrogatório e, na sequência,
sendo verdadeiros os diálogos, da sequência foi reclamar e pedir ao Ministério Público providências por conta do showzinho da defesa. Veja, essa expressão, só essa expressão, se um juiz se refere à defesa dessa forma pejorativa, isto por si só, num país sério, como o nosso pretende ser, isto por si só já é causa de quebra do dever de imparcialidade do magistrado. Só isso. Agora, aí discutir estratégias e tudo, isso é o máximo, né? Então, do ponto de vista institucional, nestes processos que até agora foram revelados, não há o que fazer. Se a justiça for realmente cega e imparcial, ela tem que anular estes processos. E vejam, essa anulação não é uma situação excepcional, não é um problema institucional, né, como estão querendo agora levantar isso, não é um problema, é um problema de aplicação da lei. O problema da aplicação da lei. Isso vai ser dentro da normalidade. O que a gente espera é que os tribunais exatamente cumpram agora esse papel diante da revelação desses fatos. Qual o papel do Conselho Nacional de Justiça nesse caso? Porque você foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Veja, o papel do Conselho também, ele fica numa situação porque ele não pode, vamos dizer assim, julgar os juízes pelo conteúdo das suas decisões. E todas essas questões que foram levantadas em relação à parcialidade ou imparcialidade, de alguma maneira resvalavam na aplicação da decisão jurisdicional. Então, o Conselho sempre tinha e tem, não apenas em relação ao ex-juiz, mas em relação a todos os magistrados, no sentido de não invadir assuntos que sejam de esfera propriamente judicial ou jurisdicional. É claro que, se o ex-juiz ainda estivesse na magistratura, estes fatos em si já poderiam ser levados ao Conselho Nacional de Justiça, porque aí não é mais um problema de atuação jurisdicional, já seria realmente quebra do dever de imparcialidade. Mas, como eu disse, na época não se tinha indicativos claros ou reais disso, não é? Você olhava para certas coisas e supunha, imaginava, deduzia, né? Dizia que era, o que não era, mas aí você ficava no campo da opinião, né? Alguém podia entender que era quebra, outro podia entender que não era quebra, não é? Então esse é que foi o problema. Nesse sentido, o Laimer até comentava que era uma versão já contada pela defesa do ex-presidente Lula e que parte da sociedade acreditava que existiam irregularidades nesse processo. Mas quando você, cidadão comum, apontava isso, você era chamado de petista, de lulista. E agora, enfim, agora a gente tem provas, não é só convicção. Eu acho que agora a questão fica muito mais quente porque, de certo modo, chegou a hora da verdade com relação à própria instituição judiciária. Nós chegamos... Só me permite uma parte. Eu digo que o diabo está nos detalhes. Pode voltar o diálogo que foi do Intercept, que foi publicado agora, o que estava aqui? Desse último... Estava aqui aberto? Volta pra gente. Esse de 10 de maio, vai descendo um pouquinho, ó. Pega esse diálogo de 11 de maio, o do Deltan. O que ele fala? Caro, foram pedidas oitivas na fase do 402, mas fique à vontade, desnecessário dizer para indeferir. De nossa parte foi um pedido mais por estratégia, não são imprescindíveis. O que é esse 402? Depois do interrogatório é a fase de diligências, em que as partes pedem diligência. Então vejam... não teria sentido, se não houvesse essa participação intensa, não teria sentido o próprio Ministério Público dizer, olha, nós pedimos a oitiva de certas testemunhas, mas olha, elas não são importantes, isso foi só por uma questão estratégica. Fique à vontade para indeferir. E ele responde o que ele vai fazer. Não é? Ele diz, olha, eu estou preparando a minuta, mas elas serão indeferidas mesmo. Veja, isso não pode existir. Isso é um acordo, é uma combinação entre acusação e defesa, quebra do dever de imparcialidade, nulidade deste processo. Olha, ele diz a resposta, ó, ali, ó. Beleza. Tranquilo. Então, tranquilo. Ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo.
Então, o que mostra que as conversas chegavam até a riqueza desses detalhes, de você estar discutindo especificamente uma fase processual que ali não estava diretamente relacionada, nem ao interrogatório, nem umas questões. O que, para mim, é um indicativo de que estas conversas, elas realmente ocorreram. Porque, ainda que elas fossem, aí tem as teorias que elas foram fabricadas, ninguém chegaria ao ponto de fabricar com essa riqueza de detalhes. Né? Riqueza processual. Riqueza processual de detalhes. Uma coisa que... Coisa que hacker não sabe. Claro que não. Não, seria o mesmo problema de como você tratar uma moeda estrangeira e tal, né? O hacker não teria essa percepção, né? Por isso que eu falei que Deus ou o diabo está nos detalhes, porque o 402 é revelador realmente de uma conversa em torno do trâmite processual. Né? Laimer, a gente sempre diz aqui que a gente dá risada, mas é meio de desespero, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. Não, mas é porque é uma coisa tão violento e é tão forte, e o que está em jogo é tão grande, né? Mas ao mesmo tempo tem aspectos grotescos, né? Nos acontecimentos e na maneira de tentar refutar os acontecimentos e na maneira de tentar fazer com que a população, tratar a população como idiota, na maneira de, sobretudo, de tentar fazer prevalecer uma versão. Né, que é a desqualificação das provas, digamos assim, porque antes a gente tinha as convicções e as pistas dadas pela defesa, mas não tinha as provas, e agora, e acho que não dá para dizer que, como ele estava dizendo, que não dá para acreditar que não são provas, né? Então, quando as provas estão na mesa, o que é que você... No primeiro momento, o que eles fizeram? Eles até não disseram que não era verdadeiro. E depois, no segundo momento, tentaram armar essa desqualificação, que vai desde a ameaça de morte ao marido do Glenn, até a outra ponta, que é ataque hacker, e aí de verdade, com robôs, com fake news, etc., de uma maneira brutal para tentar ver se desqualifica o que está na mesa.